Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, daremos início a uma série de vídeos referentes ao SAP, que compõe um mini curso de SAP. Nesse mini curso, você irá aprender como instalar uma instância do SAP. Exatamente, você ter um SAP na sua máquina e aí você vai poder desenvolver linguagem ABAP, questão de transações, automatização, que é muito importante. E a gente sabe que às vezes é difícil fazer isso em produção, na empresa que você trabalha, possivelmente tem SAP, só que lá na empresa você não consegue trabalhar nesse laboratório, vamos dizer assim. Então aqui você tem uma certa liberdade, então por isso que é tão importante você ter uma instância do SAP na sua máquina. Porém, a gente sabe da dificuldade. Se você chegou nesse vídeo, você com certeza já buscou outros métodos e viu que é dificílimo instalar uma instância do SAP na sua máquina. Bom, então aqui eu venho desmistificar toda esses métodos e trazer um método mais fácil para você conseguir ter essa instância. Então nesse primeiro vídeo a gente vai instalar a instância. E o que você vai precisar? Basicamente, você vai precisar acessar o link que está na descrição, onde tem todos os arquivos da ISO do SAP, que é a VM pronta do servidor do SAP, que eu configurei ela bonitinha, exportei e fiz o upload. Então ela está dividida em 5 partes, você faz download dessas 5 e realmente ela é pesada, tá? Cada parte tem da 1 a 4 tem 4 GB e a quinta parte tem 2,65 GB. E aproveitem e já baixem esse último arquivo .zip aqui, que ele tem aproximadamente 1 GB, que é o front-end do SAP, a interface que você vai utilizar. Então faça esse download e para descompactar você vai precisar do WinRAR, cujo link também está na descrição. Super fácil, você vai cair nessa tela, basta clicar aqui, ó, WinRAR. Ele já vai dar aqui as instruções como instalar, basicamente é abrir, né, é install, ok e fechar, pronto, já está instalado na sua máquina. Ele é super leve, tá? Tem poucos megas e aí através desse programa que você vai conseguir descompactar esses downloads que você acabou de fazer aqui. Além de tudo, você também vai precisar do VirtualBox. Então vou deixar o link que você já vai cair aqui, ó, nessa tela, onde você vai clicar Windows Hosts e já vai fazer o download da versão do Windows. Perceba que aqui ele tem 103 megas, tá? Mesma coisa, você vai instalar, next, next, next toda a vida e você vai instalar esse programa aqui, que é onde a gente sobe as VMs, né, as imagens virtualizadas. Basicamente, você consegue rodar outro sistema operacional dentro do seu sistema operacional, dentro do Windows, e você fazer esses dois sistemas se comunicarem. Para quem não sabe, o SAP ele roda num servidor Linux, então você precisa ter um Linux na sua máquina. E se você não tem afinidade com o sistema operacional Linux, a melhor forma que a gente tem é recorrer a uma VM, onde você vai rodar o Linux dentro do Windows, ok? Então, depois que você fez os devidos downloads aí, você vai descompactar esses arquivos. Então, você vai aqui na parte 1, botão direito, extrair aqui, ok? E você vai extrair esse arquivo aqui, ó, perceba que ele tem 20 gigas. É coisa pra caramba, mas no fim das contas vai valer a pena. Então, já que agora você tem descompactado esse arquivo, qual que é o próximo passo? Lá no seu VirtualBox, deixa eu minimizar aqui. No seu VirtualBox, você vai clicar aqui, ó, importar. Clicou em importar, ele vai pedir qual que é o arquivo .ovf, que é Open Virtualization Format. E aí você vai localizar o arquivo que você descompactou, que no caso é esse aqui, ó, o de 20 GB lá, que depois que você baixou os arquivos no formato zipado, você descompactou, ele vai gerar esse arquivo aqui para você, você vai selecionar ele. Selecionou, a gente vem em próximo, e aí
ele já traz por default aqui as configurações. Não mexam nessas configurações, tá? Porque o servidor do SAP ele tem alguns requisitos básicos. Por exemplo, espaço de disco, você precisa ter 100 GB disponível, tá? 100 GB disponível em espaço de disco. Então, assim, coloque num espaço que você sabe que vai ter essa disponibilidade. Não é que ele ocupa 100 GB, até porque o formato que está configurado é um formato incremental. Então, ele deixa reservado 100 GB e ele vai utilizando conforme a demanda. Claro que você não vai utilizar 100 GB, mas o requisito mínimo lá do SAP que ele pede do servidor do SAP é que você tenha disponível 100 GB, ok? Então, isso é um requisito do servidor do SAP e não tem para onde fugir. Então, dito isso, você pode selecionar aqui o diretório onde vai ficar essa sua VM, tá? No seu HD. Então, seleciona aí um diretório que você sabe que tem bastante espaço e você vai clicar em importar. Clicou em importar, ele vai começar a importar. Já digo que esse processo ele demora muito. Ele vai demorar aí pelo menos uns 30, 40 minutos. Então não se preocupe, porque é um processo demorado, tá? Aqui você pode renomear. Ele tá puxando a BAP 7521, porque eu já tenho ele aqui, né? Eu já fiz essa importação. Então por isso que ele tá sugerindo outro nome, mas esse nome aqui é Anyway, você pode renomear, tá? Você pode Server SAP, sei lá, você pode renomear da sua forma. Clicou em importar, só esperar aí o tempo decorrido, que demora pra caramba, como eu falei. E aí, no final, você vai ter sua VM aqui, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai clicar em iniciar. Clicou em iniciar, ele vai abrir uma nova tela e aí ele vai começar a startar um sistema operacional, que é o Linux, tá? Ele vai começar a startar o sistema operacional dentro da sua máquina. Então aqui perceba que a gente está com Windows e dentro da janela do Windows aqui eu estou com outro sistema operacional. E isso é muito louco, isso é uma das maravilhas da virtualização. Então aqui ele começa a startar. Enquanto ele starta, eu quero dizer para vocês que já tem configurado os usuários da SAP, tá? E também é um requisito da documentação da SAP que o usuário ele se chame ABAP, tá? E a senha seja essa, ABAP 001. E também tem um servidor, que esse daqui a gente vai usar no terminal, que é NPL ADM, onde a senha é ABAP AS 2020, sendo que o A é minúsculo. Perceba aqui no usuário ABAP, o A é minúsculo, já no NPL ADM, o A é maiúsculo. É importante você seguir essas regras. Apesar que se você não seguir, você não vai ter êxito, você não vai conseguir se logar no sistema. Essas senhas são as senhas que de fato estão cadastradas no sistema. Então aqui, ó, perceba que ele já iniciou uma instância do Linux, onde a gente tem um ABAP aqui. Então vou selecionar o ABAP e vou colocar a senha, ABAP 001, ok? Dou um sign e ele vai abrir o sistema operacional. O sistema operacional ele já está todo configurado, as portas já estão redirecionadas, você não vai precisar fazer nada. A única coisa que você vai precisar é iniciar a instância do SAP. Como você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em Show Applications, tá? É como se fosse o iniciar do Windows. E aqui você vai rolar um pouquinho para baixo e tem aqui, ó, o terminal. Clicou no terminal, ele vai abrir um prompt. É que nem o DOS, né, do Windows. E o que a gente vai fazer aqui? Bom, no slide, inclusive esse slide ele está disponível na descrição, tá? Eu coloquei no meu OneDrive pessoal, na pasta pública do canal. Então lá você vai localizar mini curso SAP. Dentro do mini curso SAP vai ter esse slide, tá? Que aqui é só a colinha, tá? Daqui é o seu canivete suíço aqui do SAP, você pode utilizar ele sem problemas. Então a gente se logou no ABAP, colocando a senha ABAP 001, e agora a gente vai entrar no NPL ADM.
Então aqui, na tabela abaixo, você tem uns 3 comandos que você vai utilizar. O primeiro é para você acessar o usuário admin, tá? E o segundo, ele é para você startar a instância do SAP. E o terceiro é para você estopar. No caso, o terceiro você nem vai utilizar. Eu coloquei aqui apenas para efeito de curiosidade. Então vamos lá. Ó. Aqui ele pede, lá no terminal, local terminal, a gente digitar o su espaço npl adm, tá? Então aqui você vem, ó, su espaço npl adm. Dá um enter e ele pede aqui o password, tá? Ele pede a senha. Qual que é a senha? A senha do npl adm é ABAP com A maiúsculo AS 2020, tá? Então vou colocar aqui, ó, ABAP AS 2020. Opa, digitei errado. ABAP AS 2020. Opa, deixa eu colocar de novo aqui. ABAP AS 2020. Perceba que aqui ele não... Parece que você não está digitando nada, né? Mas é uma forma dele ocultar a senha. Então agora, perceba que ele entrou aqui, ó, esse VHCALNPLCI também é o nome do computador que a documentação pede, tá? Então, isso daqui não é um nome randômico que eu coloquei, foi tudo com base na documentação. Se não for assim, não sobe o servidor do SAP. E aqui, 2 pontos NPL ADM falando que você está conectado nesse usuário. Agora o que nós iremos fazer? Nós iremos dar o comando aqui, ó, start SAP all, que vai iniciar o servidor, ok? Então, ó, start SAP all. Dou um enter. Start SAP espaço all. Agora foi, tinha digitado alguma coisa errada. E aí ele começa a startar o servidor do SAP. Então aqui, ó, ele está checando o banco de dados, né? E aí ele starta o banco de dados, starta um monte de serviço, tá? Então aqui a gente aguarda ele fazer todo esse start e lá no final ele vai dar uma mensagem falando que a instância está online. E aí você sabe que deu certo, tá? E agora você vai poder acessar o SAP. Aí eu vou deixar um último truque aqui para você não ter que toda vez subir, esperar carregar o sistema operacional, entrar no ABAP, startar essa instância, tá? Existe um truque no VirtualBox que você congela essa configuração. Então toda vez que você entrar nessa VM, ela já vai estar com essa configuração. Isso é bacana demais, tá? E aí você não vai sofrer, você não vai precisar mais se preocupar com isso, tá? Então aqui ele está startando ainda, ok? Vamos esperar acabar aqui. Ele demora um pouco, veja que é um monte de serviço que ele começa a startar, tá? Ele vai fazendo validações, enfim. E ele fala, ó, instância on host da máquina startado, ok? Agora está funcionando. O que a gente vai fazer? Bom, se eu entrar agora no SAP aqui, ó, ele vai subir de boa. Isso daqui a gente vai aprender na próxima aula. Eu só estou demonstrando aqui que a instância está funcionando. O servidor foi startado e eu já estou fazendo essa VM. Ela já tem todo o redirecionamento de portas. Você não precisa fazer nenhuma dessas configurações. Se você tivesse que fazer isso na mão, você ia ter muito trabalho, ia ter que ter um conhecimento prévio sobre portas, redirecionamento, configuração, sistema operacional. Você não vai precisar nada disso, a VM já está pronta, você só fez o download dela, colocou no VirtualBox e deu o comando para subir o servidor. Bom, aqui ele está um pouquinho lento porque eu estou gravando, né? Isso consome um pouco de recurso, mas perceba que aqui já subiu, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fazer um login, só para você ver que eu já estou com o meu servidor aqui ativo. É importante, tá? Você vai acessar o SAP, a VM tem que estar iniciada, porque esse daqui é o servidor. Então, o SAP GUI, que é esse front-end, ele está se conectando com o sistema operacional que está dentro da VM aqui, tá?
Então, toda vez que você utilizar, precisa ter uma máquina um pouco parruda, tá? Então, eu recomendo pelo menos 8 GB de RAM, pelo menos um i5, i7, bastante espaço no seu HD, tá? Mas seguindo esses requisitos, é sucesso. Então aqui, ó, perceba que eu já estou na minha instância aqui do SAP, ok? E qual que é o truque para toda vez que você fechar, você não ter que, no outro dia você ter que abrir novamente esse sistema operacional, se logar no ABAP, entrar no terminal, fazer todo esse processo. Se liga no truque, aqui o servidor ele já está iniciado. O que a gente faz? Clica em fechar e aqui ele fala, ele comunica fechar a máquina virtual e ele dá 3 opções. Olha só. A primeira opção é salvar o estado da máquina, ou seja, ele grava, ele tira uma foto do jeito que a máquina está aqui. Então vou dar um OK e olha o que ele vai fazer. Ele está salvando, tá? Em apenas alguns segundos ele está salvando essa máquina, esse sistema operacional da forma que ele está. Então perceba aqui, ó, que ele tem um sinalzinho de salvo aqui. Quando eu startar, olha só, vou dar um iniciar aqui novamente. Aí ele vai consultar esse estado da máquina. Só que ele está restaurando, olha só. Está demorando alguns segundos, 10 segundinhos. Ele já está restaurando do ponto onde a gente parou, entendeu? Então você não vai ter o trabalho de toda vez ter que ficar entrando no sistema operacional, entrando no usuário, entrando no terminal, mudando o usuário, dando o comando, esperar startar. Não, a instância já subiu aqui. Eu saí, entrei de novo e estou no mesmo ponto. Fecho a máquina, desligo o meu computador. No outro dia eu venho, abro e ele volta do mesmo ponto. Importante, sempre quando você fechar, você deixar aqui, salvar o estado da máquina, ok? Senão ele vai, se você mandar desligar a máquina, ele vai subscrever essa configuração e aí, na próxima vez, o único trabalho que você vai ter é fazer esses passos aqui, tá? Então aqui eu deixo a colinha para você fazer o download, todos os links estão na descrição do vídeo, tá? Você vai lá, faz o download e segue os passos, que é sem problema. Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários, mas perceba que não tem complicação nenhuma. Todo aquele trabalho árduo, aquela odisseia, eu já fiz para vocês. Então, só baixar e subir as configurações que estão nela. Beleza? E no próximo vídeo, a gente vai aprender a instalar o front-end do SAP e configurar ele para ele se comunicar com o servidor, tá? E no outro vídeo, no último vídeo, a gente vai aprender a renovar a licença, que é algo muito importante porque o SAP ele expira a sua licença de desenvolvedor a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses você tem que renovar sua licença, senão você não consegue mexer mais no servidor, ok? Então, fiquem atentos aos próximos vídeos, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e também na descrição aí tem grupo do Telegram, tem meu LinkedIn para a gente se conectar e você acompanhar lá demais dicas sobre SAP e outros programas. No mais é isso, tamo junto, vou nessa!